pra gente, né? A gente tem que entrar procurando impor nosso ritmo de jogo, né? Nosso estilo de jogo. Eu acho que o Flamengo, independente do adversário, não foge da sua responsabilidade, de que é tentar vencer os jogos. Né? A gente é sempre cobrado por isso. 4 titulares do ano passado ainda não entraram em campo, Barreto, nessa temporada, né? O Diego Alves, que já treina normalmente, mas evidentemente precisa ainda recuperar a sua melhor condição e também o ritmo nos treinos, com os movimentos normais sendo liberados ainda há muito pouco tempo, então continua de fora o Diego Alves, assim como o Ilharão, com uma lesão na panturrilha direita, também permanece de fora. E em compensação, o Carpegiani já tem outros 2 titulares que também não jogaram neste ano à disposição. O lateral esquerdo, Trauco, e o zagueiro Hever. Há uma expectativa para a volta do Hever, formando a dupla de zaga exatamente com o Juan. O Flamengo anunciou há pouco a numeração da equipe para este ano e aí já uma mudança. Todos se lembram, o Diego era o camisa 35, o Ederson 10. O Ederson já felizmente recuperado, superou o tratamento já do câncer. Ontem, inclusive, veio aqui, treinou com o grupo normalmente. O Ederson fica com a camisa 32 e o Diego com a camisa 10. Né? O Diego que usava a 10 apenas nas competições internacionais, na Libertadores, depois na Copa Sul-Americana, e a 35 né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. O Diego já começa agora oficialmente com a camisa 10 para todo ano, em qualquer competição. O Ederson com a 32. O Diego Alves, número 1. O Júlio César, número 12, isso para o gol. E aí o detalhe, Guerreiro ainda com a camisa 9 e o Henrique Dourado, que tem estreia confirmada amanhã, com a camisa 19. O Flamengo recebeu ontem da Conmebol os argumentos para a punição imposta ao clube devido aos incidentes na final da Copa Sul-Americana, no dia 13 de dezembro, contra o Independiente lá no Maracanã. O Flamengo punido os 2 primeiros jogos como mandante na Libertadores com portões fechados. O primeiro da estreia no dia 28 de fevereiro contra o River Plate. E aí a Conmebol também já anunciou a liberação da Ilha do Urubu para este jogo por motivo de força maior. E aí eu explico, a Ilha do Urubu, em tese, não poderia ser palco de um jogo da Libertadores, porque ali a arquibancada móvel atrás dos gols e a Conmebol não permite que isso aconteça num jogo da entidade. Mas como o Maracanã recebe o show no dia 25 de fevereiro, não haveria um tempo hábil para a preparação do estádio, a Ilha do Urubu, então, excepcionalmente liberada para esse jogo de estreia do Flamengo contra o River Plate. O Flamengo tem 7 dias corridos a partir de hoje, vai tentar ainda hoje entrar com recurso para reverter essa punição. Caso não dê tempo, ainda hoje tem 7 dias corridos para fazer isso, depois a Conmebol mais 7 dias para dar uma resposta. Se, por exemplo, diminui a pena de 2 jogos para um jogo, há uma expectativa do Flamengo ainda em relação a isso, mas para o River Plate muito difícil, muito provavelmente o Flamengo vai estrear no dia 28 de fevereiro na Ilha do Urubu, com portões fechados, mas recebeu já essa notícia, a liberação de seu estádio. Outra questão aqui é a do Cuéllar. O Cuéllar está suspenso para os 2 primeiros jogos da Libertadores, mas deve entrar em campo amanhã contra o Botafogo, porque o Carpegiani disse que vai testar alguém para essa posição mais à frente. Se o Flamengo se classificar para a final da Taça Guanabara, fará 3 jogos entre o clássico de amanhã e a estreia na Libertadores dia 28 contra o River Plate. Caso contrário, tem mais 2 partidas. E aí o Carpegiani quer usar os jogos do dia 21 e 24 de fevereiro. 24 de fevereiro, aliás, um clássico contra o Fluminense, para testar alguém na vaga do Cuéllar. E aí, expectativa grande sobre o Rômulo e também sobre o garoto Ronaldo. Eu acho que o Jonas corre por fora, Barreto. Valeu, Eudes. Obrigado pelas informações do Flamengo. Nós vamos fazer o seguinte, a Júlia Guimarães também está acompanhando essa semifinal pelo lado do Botafogo. Ela traz, então, as informações do Alvinegro e depois a gente fala aqui sobre esse confronto. Fala, Júlia. Olá, amigos do Sport TV. O Botafogo fez o último treino aqui no estádio Newton Santos com portões fechados. A gente não pôde fazer imagens do trabalho, mas o Botafogo divulgou nas redes sociais uma foto de um bate-papo do presidente Nelson Mufarrege e do vice-presidente de futebol Gustavo Noronha com o elenco. O Botafogo vive um momento de muita pressão depois da eliminação no meio da semana na Copa do Brasil contra o Aparecidense. E vê esse clássico de amanhã pela semifinal da Taça Guanabara como um divisor de águas. A oportunidade de afastar qualquer princípio de crise nesse início de temporada. Quem falou na coletiva hoje foi o meia Renatinho. Ele conversou com a gente sobre o bate-papo com o presidente e a importância do jogo de amanhã. Essas foram as informações do Botafogo na véspera da semifinal da Taça Guanabara, direto aqui do Newton Santos para o Sport TV. Valeu, Júlia. Obrigado. E o Eudes Júnior tem mais uma informação sobre o Flamengo. Não é isso, Eudes? Me despedi de você antes da hora.
Exatamente, Barreto. Conversávamos aí no estúdio do Seleção Sport TV semana passada, né? Você lembrava que aqueles nomes contestados pela torcida que já tinham deixado o clube, Muralha, Gabriel, Márcio Araújo, e eu disse, o Rafael Vaz está na fila ainda. Já não está mais, o Flamengo confirmou a negociação do jogador, empréstimo até o fim deste ano, quando terminava mesmo o contrato do zagueiro. O Rafael Vaz vai para a Universidade do Chile, tá certo, Barreto? Todos aqueles 4 nomes mais contestados pela torcida, inclusive numa enquete feita pelo Globoesporte.com, não resta mais ninguém, depois do Muralha, do Gabriel, do Márcio Araújo, agora é a vez do Rafael Vaz, já se despediu dos companheiros, Universidade do Chile, time que também disputa Libertadores, Barreto. E agora, a torcida do Flamengo vai gritar fora quem? Porque era fora Muralha, foi embora. Fora Márcio Araújo, foi embora. Fora... Gabriel estava nessa Gabriel lista. e Mancoejo, eles não eram assim tão frequentes, porque até também não entravam muito no time, mas às vezes quando o torcedor estava sem paciência, botava o nome junto. Mas e os dois foram embora. Eles estavam sempre. Né? E agora foi o Rafael Vaz. Processo natural de reformulação. O problema maior do Flamengo não é quem sai, é quem chega. E não chega quase nada. Tão natural assim esse processo? Eu não acho que ele é tão natural, porque ele é muito influenciado pelo grito da torcida. Eu não sei se foi um processo conduzido apenas pelo que pensava a comissão técnica. Mas não é natural que a torcida grite? Acho natural que a torcida grite, só não sei se é tão natural assim, se a influência da torcida nas decisões de diretoria deve ser tão... Sei lá, eu posso estar errado, pode ser até um processo mais democrático esse, a torcida gritou, você resolve, tá? Enfim, são maneiras de administrar. Eu disse, agora tudo certo, né? Podemos nos despedir. Tudo certo, pode tocar o programa. Valeu, obrigado pelas informações do Flamengo. Eu sinceramente não tenho a fórmula para isso, não sei. Porque um clube de futebol, quem está no comando precisa tomar algumas decisões administrativas, às vezes meio que isolado do mundo, meio que numa bolha, assim, não, eu vou fazer porque eu acho que vai dar certo e vamos ver lá na frente. Agora, também ele não pode estar insensível ao grito da torcida, não pode ser uma coisa, ó, vocês vão lá para a arquibancada ver jogo e eu faço aqui do jeito que eu quero. Eu acho que não foi uma temporada só, né, o caso o Rafael Vaz talvez seja a segunda temporada dele, mas o Gabriel, o Márcio Araújo e o Muralha já estavam na terceira temporada no Flamengo, né? Eu estava pensando até com relação ao tempo de adaptação que é necessário. No caso do Valdívia, por exemplo, que a torcida tem que ter paciência, que ele não vai chegar arrebentando, precisa de um tempo. Eu lembro de outros casos, o Raí, quando chegou no São Paulo, ele não virou o astro de uma hora para outra, né? Ele precisou de uns 6, 8 meses. O Petkovic, no Flamengo, foi reserva do Iranildo nos primeiros 6 meses. Então precisa de um tempo. Não é o caso desses jogadores do Flamengo que saíram. Eles já iam para a 4ª ou 5ª temporada no clube, né? Às vezes eu só não entendo porque que precisa ir embora, né? Por que o torcedor pega essa birra, assim, sai do clube, vai embora. Porque tem aquele ditado, é melhor não ter no grupo, porque uma hora você vai precisar. Não, então assim... Muralha que eu digo. Olhando do Flamengo, do lado do Flamengo, eu participei de vários grandes elencos, participei de momentos delicados no Flamengo, peguei momentos que o Flamengo estava brigando para não cair. Eu lembro que tinha alguns jogadores que a torcida pegava muito no pé, que era o caso do Maurinho, que era o caso do Fábio Baiano, às vezes o Rodrigo Mendes. Foi vítima de uma das maiores crueldades que eu já vi no Maracanã. A torcida gritou Maurinho, a seleção, e na sequência gritou Il, 1º de abril. O jogador está no campo ouvindo isso, cara. Eu até brinco com ele sobre isso, mas é um fato que não pode. Mas tem que ter uma resiliência... Porque assim, o equilíbrio do jogador é complicado, porque você está ali para... Antes de entrar a partida, a torcida já pedia raça pra gente. Queremos raça, queremos... E o jogador, para entrar com uma personalidade para uma partida, porque ele tem que tomar a decisão, são tomadas de decisão que o jogador tem que ter, na hora do drible, na hora da finalização. Ele tem que ter a cabeça fria para conseguir fazer esse lado, né, emocional. Não é você só jogar futebol, você parte para cima do adversário, você tem que ter confiança para ter certeza que você vai passar em cima dele. E a torcida já botando essa pressão, é que acontecia. O jogador inibia. Ele vai fazer o simples, ele pega a bola e toca. Tira a coragem do atleta. O lado desses jogadores que foram negociados agora, que saíram nessa nova, né, reformulação do Flamengo, é porque veio muitos jogadores da base. E estão vindo jogadores com muito talento. É uma safra, uma das melhores safras aí do Flamengo depois da minha era, né? Que a minha era ainda surgiu grandes jogadores. Depois dali só teve Renato Augusto, Ibson, teve poucos
Um ou outro de safra, mas é muito pouco para um clube grande como o Flamengo. Então o Flamengo hoje tem lançado uma safra muito boa, essa 9-7, 9-8. Então, assim, está tendo jogadores com potencial. Desses jogadores todos, eu só não tiraria um, que é o Márcio Araújo. Por que não? Porque é um jogador que, taticamente, para um treinador, é importante. Ele tem as dificuldades dele, ele teve a cobrança dele lá, que errava alguns passos. É uma coisa que pode ser treinada. Se é esse só o problema, porque ele teve um momento também importante no Flamengo. Desses outros jogadores que saíram, a cobrança era muito grande, já tiveram muito tempo. O Gabriel já estava mais ou menos 5, 6 anos, 7 anos no Flamengo. O Vaz está saindo porque já está surgindo jogadores com potencial dos juniores. Então, assim, essa reformulação é natural, mas só está fazendo pelo fato de estar vindo jogadores com potencial. Não por contratação de um nível maior, mas isso é natural. Se está vindo jogadores com salário mais baixo, das categorias de baixo e vai te dar resultado, então vamos explorar eles. Vamos explorar eles e vamos negociar esses jogadores que estão, que é jogadores mais caros, que naturalmente são jogadores que já estão no profissional há muito tempo. Só tem que realmente fazer essa reformulação com um treinador que vai continuar como Carpegiani, já tem uma visão, já está ali fazendo essa reformulação, trazendo. Eu fui trabalhado pelo Carpegiani, sei o potencial que ele tem de fazer essa mudança dos juniores, trazer esses jogadores e dar oportunidade para esses jogadores. E tem um detalhe, né, que é muito característico do Flamengo. No ano em que o Flamengo ganha a Copinha, a torcida grita para botar garoto no time. Mas isso não é... Aí eu entro a teu favor, que isso não é o certo. O certo é o treinador profissional avaliar o seu elenco profissional e ver quem você pode começar a puxar. A partir dali, você pode trazer. Não pela pressão, porque ganhou, deixou de ganhar. Mesmo que tivesse perdido. Não importa. O resultado na categoria de base, para mim... Copinha, que ele está pronto para jogar no profissional. Para mim, as categorias de base, ela é feita para formar cidadão e formar, sim, um atleta. Aí é o primeiro passo das categorias de base de qualquer clube. Não é formar, vamos botar, formar e lançar ele profissional. Mas às vezes ele está queimando etapa, como tem o Lincoln lá no Flamengo, 16 anos. Ele está pronto para chegar a vestir a camisa profissional? Titular absoluto? Não, você vai entrar no lugar do guerreiro. Subir a responsabilidade. Então é assim, tem que ter etapas. Mas tem que ter espaço no elenco. Exatamente. Se ele não tiver espaço no elenco, e essa saída desses jogadores abre esse espaço. E também a conveniência... No elenco, você diz não necessariamente para jogar. Não, no elenco. Você tem que ter no dia a dia, você tem que ter aqueles 30 caras que o treinador vai trabalhar. O cara que vai estar na beira do gramado esperando uma oportunidade para trabalhar no dia a dia. Esse espaço tem que ter, porque às vezes o moleque não tem nem esse espaço. Esse espaço é feito na montagem do elenco, na montagem do time. E o momento ideal para você fazer essa reformulação é nessa passagem de ano. Acho até, Barreto, que a sensação do torcedor do Flamengo é de que ele ganha essa briga, mas não ganha tanto porque ele insiste já há muito tempo na saída desses jogadores. Alguns deles deram a volta. O Pará, por exemplo. O Pará já frequentou a lista, entrou e saiu algumas vezes. Não, frequentou a lista não. A gente viu o jogo no Maracanã, cansei de trabalhar com o torcedor do Flamengo virando as costas para o gramado, por causa do Pará, e gritando o nome, pedindo a saída de Pará, mas depois volta, né? Com o Pará volta. É que com o Márcio Araújo, por exemplo, não voltava. Era fora Márcio Araújo sempre. O cara podia fazer, ele fez gol de título no Flamengo. Sim. E mesmo assim era fora Márcio Araújo no jogo seguinte. E ninguém mais era titular. O Márcio Araújo já tinha perdido a posição, o Vaz também já tinha sido queimado, ninguém mais. Então o Flamengo, quando tira esses jogadores, já tira no momento em que dá para tirar do elenco. Ou seja, ele tira do elenco e não do time titular. A pressão da torcida do Flamengo já tem pouco efeito técnico agora. Tinha mais na época. Houve um período de pressão em que o Márcio Araújo era titular, o Pará era titular, o Muralha nem se fala e a torcida estava querendo tirar os caras. Acho que a direção do Flamengo segurou até bastante, cara. A torcida pediu uma barca, né? A torcida queria ver todo mundo indo embora de uma vez. E o Flamengo... E o Márcio Araújo, as torcidas não foi só no Flamengo, né? No Palmeiras também. E os técnicos sempre botavam ele para jogar de titular. Eu quero saber quem que tá errado, é o mais curioso, né? Todos os técnicos eu joguei contra o Márcio Araújo. Tinham outras opções de jogadores, às vezes, né? Eu cheguei a jogar contra o Márcio Araújo, jogando pela Portuguesa, e ele estava no Palmeiras. Ele é um jogador que tem um poder de marcação absurdo. Ele corre o tempo todo. O único diferencial, né, que a torcida cobra muito, a dificuldade que ele tem, é o passe. É o que eu falo. Eu até falei antes aqui do programa, quando o Aloysio chegou no Flamengo em 96, 97, eu não lembro o ano certo, 95, eu acho. A gente foi para uma viagem para Jamaica e o Paquetá era o nosso treinador. E ele nunca teve
passagem nas pré-temporada? Não, torneio. Não, era base, juniores. Bom, pô, eu era juvenil maravilha ainda. De torneio. E eu fui viajar para a Jamaica para fazer esse torneio com o Flamengo. E o Paquetá, né, ele reuniu a gente fora, né, do Aloysio. O Aloysio tinha acabado de chegar no nosso elenco. E ele falou, ele nunca teve categoria de base, no trabalho de técnico. Então ele vai ter muita dificuldade na hora de fazer 1-2, na hora de segurar a bola, porque ele nunca trabalhou isso. Então vamos ter paciência com esse jogador, mas na hora da finalização, na hora de botar a bola na área, botar a bola dentro da rede, ele vai nos ajudar, ele vai fazer muitos gols. Era um peladeiro no meio de vocês. Exatamente, porque nossa categoria de base jogou junto desde pré-mirim. É 1, 2 safras ali que mudam, 1 ano, 2 anos, mas está sempre trabalhando a parte técnica. E o Aloysio, no momento que ele chegou com essa pressão, só que ele não sabia. E a gente, né, do grupo, se abraçou e falou assim, vamos dar apoio para ele. Na hora que errar, vamos incentivar ele, vamos trabalhar com ele, passe, vamos fazer com que ele evolua, porque ele vai nos ajudar. Chegamos lá, fomos campeões, e ele foi o Aloysio Chulapa, né? Matador até engraçado demais, nosso amigo, mas é um cara que jogou muita bola. E o Marcos Araújo tem essa dificuldade. Todo mundo cobra ele nesse sentido. Então, é claro que o treinador ele não tem tempo para isso, mas a comissão técnica envolvida atrás dele tem que pegar um cara espontâneo e trabalha com ele. A saída de bola, de costa, bota os cones ali, o espaço que ele tem que curto na diagonal, longo, e começa a trabalhar porque ele vai se habituar a fazer uma coisa que ele não estava acostumado. E aí vem a pressão do adversário em cima dele, ele erra, como aconteceu no jogo da Libertadores. Da Chape agora também. E aí ele tentou sair jogando e perdeu, saiu o gol e botaram culpa nele. Mas não é só isso. Eu acho que ele, por ter essa dificuldade, é só trabalhar. Porque hoje ele joga num setor que está exigindo mais o passe, exatamente, né? Porque a pressão está lá no... hoje em dia a marcação alta, a marcação lá em cima. Os treinadores estão pedindo para marcar lá em cima. Principalmente, tem treinador que faz o quê? Ele marca na linha 2. Espera o momento da saída de bola com os zagueiros, na hora que o volante recebeu, ele modifica de um lado para o outro e joga a bola no meio, ele faz a pressão. Aí o jogador que não tem que está acostumado sempre a jogar naqueles modelo antigo, que o jogador pode pensar, tem tranquilidade, a marcação não é aquela pressão. Os atacantes hoje estão marcando pressão, marcando forte, não é igual antigamente que cercava. Ali. Não, eles estão dando o bote para a tomada de bola. Então isso é questão de trabalhar para fazer com que ele se habitue a jogar